Bem-vindos a mais um Enquanto Café Esfria. Estamos de temporada nova. Estamos. Vamos começar com uma pergunta para você. Quantas vezes você já deixou quieto e não falou nada em situações em que você deveria ter se posicionado? E que às vezes, depois, você até ficou assim, nossa, eu deveria ter falado alguma coisa, mas agora já passou. Ou às vezes você nem acha que deveria ter falado alguma coisa, mas fica com a sensação de que dessa forma eu fico em paz. Mas aquela coisa ainda fica sendo remoída, né? Sim. Fica aquele mal-estar. Pois é, amiga. E aí, nessas situações, amiga, você costuma falar ou você fica quietinha? Eu acho que os dois, um pouquinho dos dois. Mas quando tu perguntou quantas vezes eu me colocando como espectadora, eu penso que infinitas vezes. Eu já, pelo preço da minha paz, né? A gente até fala meio que assim, eu já silenciei, eu já calei para não gerar um incômodo, um desconforto no ambiente, no outro, né? Então, assim, infinitas vezes eu já fiz isso. Ainda faço? Ainda faço. Eu também. A risada é de vergonha, gente, mas ao mesmo tempo tem a compaixão de me acolher enquanto humano, né? Assim, tem situações, pessoas que eu ainda me sinto numa situação de vulnerabilidade e que parece que eu não vou dar conta de sustentar a fala de uma forma assertiva sem me perder na minha vulnerabilidade de emoções, entende? Entendi. Doideira, né? Não, amiga, mas é isso mesmo. Né? Eu muitas vezes me calo e olha que pra mim é difícil ficar. eu assim, ó, antes falava assim, cara, você não fala, fica difícil de te entender. Minha mãe falava muito isso pra mim. E hoje eu acho que eu falo até demais em alguns momentos. Então tem vezes que pra mim é desafiador ficar calada, sabe? Mas tem horas que eu acho que é necessário, porque eu não quero ir voltar pra minha casa ou ir embora, assim, com aquela sensação do tipo assim, pô, deveria ter falado e não falei. Perfeito. Entendeu? E ficar remoendo isso, que eu acho que é a pior coisa. Isso. Inclusive, essa tua fala me faz pensar numa frase do Freud, que é uma frase bem conhecida, que diz mais ou menos assim: quando a boca não fala, os dedos não calam. E se a gente for olhar as entrelinhas dessa fala, né, a interpretação dela quer dizer que quando a gente cala esses silêncios que a gente vai sustentando, o nosso corpo, que tem uma inteligência assim absurda, vai encontrar uma forma de mostrar esse desconforto. E normalmente são com doenças psicossomáticas, desde uma dor de cabeça, uma dor no estômago, aquele mal-estar, né? Então, assim, que coisas vêm acontecendo? Aí a tua fala me fez lembrar disso, porque é que tu disse, né? Hoje eu já me policio para não sair daquele lugar com aquele desconforto e levar isso para minha casa. É exatamente sobre isso. Sim. Porque se eu levo para minha casa, eu tô deixando... um certo cuidado. Um certo cuidado para não, assim, talvez, dependendo da situação, não magoar a outra pessoa. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas não querem ou gerar conflitos, então, tipo assim, inimizades, né? Sim. Ou causar um problema maior e também não quer magoar ninguém. E tu falou principalmente isso... quem você ama, né? Isso. E tu falou isso e me veio a provocação de hoje a gente tá tão sensível, né? Às vezes, algumas pessoas até falam, não sei o que, mimimi. Às vezes não é não. Às vezes é uma sensibilidade mesmo. E a pessoa realmente tá sentindo aquilo ali. Isso, é uma vulnerabilidade. Geração mimimi, né? Então, com a mania de falar isso da nossa geração. Da nossa. Somos sentimentais, a gente é pessoas que sentem demais. Sente, entendeu? Emoção e tudo, e é isso. A gente sente com certa intensidade. Né? E se a gente não tiver atenção, a gente vai jogar essa intensidade de qualquer jeito. Então, acho que é outro ponto que a gente pensa sobre isso, né, amiga? Assim, até que ponto que eu vou me calar pra deixar o outro desconfortável e eu levo o desconforto comigo pra casa, ou até que ponto eu não vou levar desconforto pra casa e vou falar, mas tendo essa sensibilidade, esse cuidado de com quem que eu tô falando, deixa eu fazer um trabalho até de empatia, me colocar aqui no lugar do outro, mas eu nunca faria isso. Tá, mas se esforça pra, e se eu fizesse? Se eu fosse essa pessoa, né? Então, se colocar um pouquinho nesse lugar pra ter uma tratativa melhor, né? Mas verdade.
eu fico pensando quão desafiador é. Ai, é desafiador, não é fácil não. Eu acho que é bem desafiador. Aí tu imagina, amiga, que já é desafiador pra gente. E aí vamos colocar a gente, Pra eu gente e a Alice, que e tem vocês. uma certa facilidade de falar ou de encontrar. O que você quer dizer com isso? É isso que eu ia dizer. Ou pessoas interessadas com autoconhecimento. A temporada mudou, mas... Algumas coisas não mudam. Algumas coisas precisam permanecer. Enfim, Entende? Tipo assim, pessoas como a gente, que eu digo, como a gente que é interessada em autoconhecimento, como você que tá aí do outro lado, que se interessa por autoconhecimento, senão você não tava aqui com a gente. Né? Então, pra gente que tá ali buscando essa melhoria interna, às vezes é desafiador, muitas vezes, imagina pra quem não tá buscando, amiga. É mesmo. Aí essas pessoas quantas vezes carregam as falas de não, em nome da minha paz, eu não gero conflitos, vou ficar caladinho mesmo. Ixi, né? amiga, será que isso daí pode ser uma fuga às vezes? E eu acho que mais do que do outro, de si mesmo. Né? Porque você tá evitando entrar em contato com aquele sentimento, aquela emoção que tá te afetando. É mesmo. Né? E amiga, tem pessoas que falam que discordar também da pessoa pode ser falta de respeito. Tem gente que tem essa crença. Perfeito. Carrega essa crença e, né? Perfeito. É interessante ter trazido como crença, porque às vezes a gente leva pra vida coisas que a gente acha que é uma verdade absoluta, mas foi só a forma que a gente aprendeu a acreditar. E pensando sobre essa específica, né? Quando foi que começou esse negócio de se eu tô discordando é porque então eu tô desrespeitando o outro. Me faz pensar na infância, né? Então, assim, quantas de nós ou quantos de nós, às vezes lá quando era pequenininho, não tinha esse espaço para fala. Principalmente com pai e mãe, né? Não é não, ponto, acabou. Não tô nem aí se você concorda ou não concorda. Isso. Né? Ou então até das expressões das emoções, né? Esse menino chora demais, choro. Né? Ou então, não foi nada não. E às vezes é algo assim que feriu profundamente interno e você não teve esse espaço de fala. Então, se eu discordar de quem é maior do que eu, que tá dizendo que não foi nada, então eu tô desrespeitando eles, aí a gente vai crescendo com isso, quando tá adulto não consegue discordar, quando na verdade a gente é diferente. Amiga, eu tava olhando aqui porque a gente colocou alguns tópicos, tá? Não tem roteiro, mas tem uns tópicos pra ajudar a gente a trazer conteúdo legal aqui pra vocês. De forma mais assertiva. Isso. Tem pessoas que sentem culpa depois de discordar de alguém, né? Ou depois de falar ou se expor e tudo mais. Se sente culpado. Isso. E às vezes nem consegue sustentar, né? Exato. Aí às vezes através da culpa vai, não, mas deixa eu voltar aqui minha opinião. Só que às vezes você tá voltando só aquela opinião pra agradar o outro. Então acho que esse é uma bússola, né? A gente parar pra observar se eu tô sentindo culpa e se eu tô voltando a concordar com o outro, isso é porque é genuíno ou é porque eu tô só querendo agradar o outro lado? Então vou aproveitar aqui a deixa da Rani e bora de exercício? Bora. Eu gosto. Eu também gosto. Começa... Ela gosta mais que eu, mas vamos nós. Vamos lá. Isso, eu que tenho que dar vocês. A bicha, olha, eu não sei não, viu? Bora de exercício, não tô preparada. Vamos de exercício, dona Alice? Vamos construir um exercício juntas? Vamos. Tá. Porque eu dei ideia do exercício, mas nem eu nem ela temos um exercício. Então, vamos construir juntas. Vamos construir juntas. Adorei. Pronto. Então vamos Adorei. observar essa situação, né, específica. Vamos dar um exemplo genérico aí. Vai, cria uma situação. Por exemplo, situação de casal. Pode ser de casal. Ou de família. Vamos de família, que de família eu acho que é mais... Pega mais. Pega mais. Então vamos lá. Família que eu digo assim, você já é casada, você não mora mais com seus pais, e aí tem uma questão ali com seus pais, por exemplo. Certo. E aí, como lidar? Principalmente quando você... Vamos lá, você tem um irmão. Então vamos supor assim. Aí você tem um irmão, você e os pais. Só que você e o irmão já estão fora, né? Tem os pais. Você não concorda com atitudes dos pais, do irmão com os pais, dos pais com o irmão, enfim. E por aí vai, com a gente, enfim. E aí? É tão comum, né, gente? Isso Muito! Isso é muito comum. Acho que está em toda a família brasileira. Ou Não mais do que é? isso, né, amiga? Do mundo inteiro.
do mundo, eu acredito. É. E aí? Então, como que a gente faz? Na hora que surge uma situação, vamos supor, aí você já é algo recorrente. Então, provavelmente, se é algo recorrente, você já parou para analisar um pouco a situação de fora. Essa Não, às vezes sim, depois que você não está inserido, não está acontecendo naquele momento, você vai para sua casa, você faz o quê? Vamos supor que já aconteceu várias... Isso. E o remoer é o quê? É reacessar aquela emoção, aquele sentimento a partir daquela situação. Então tá. Então nem sempre Né? você olhou de fora. Você tá ali, ó, na situação e tá analisando a situação várias e várias vezes. E às vezes sob a sua própria perspectiva. Por isso que eu tô dizendo que às vezes você não analisou, porque às vezes você tá só repetindo a sua própria história. Então aqui já vai um exercício. Isso. Olhar por fora da situação. Isso. Levanta aqui teu eu observador e vê a situação como um todo. Dissociado, né, amiga? Dissociado. Você não é a única peça ali mais importante. Vou te dar um exemplo simples. Você tá assistindo um filme, né? Então você tá aqui como telespectador e a cena tá acontecendo na sua frente. Perfeito. Né? Então imagina essa cena acontecendo na sua frente. Os seus pais com você, com seu irmão, ou seja lá quem for, nessa cena. Começa a analisar nessa cena o que aconteceu minutos antes de começar o bate-boca, por exemplo. Sim. Né? Minutos antes de alguém trazer à tona um assunto que é polêmico. Sim. Como que estava sendo o dia? Onde vocês estavam? Qual era o ambiente? Acho que essa prática que a Alice está trazendo, conduzindo aqui pra gente, é pra gente observar os fatos. Os fatos. Na hora que a gente faz isso, a gente se distancia um pouco das nossas emoções que estão ali atravessadas na interpretação do que a gente olhou o contexto. Né? Então, assim, o que é que foram os fatos? Eu estava, sei lá, assistindo televisão, meu irmão chegou com a minha mãe e eles estavam falando sobre X coisa. Na hora que eles falaram sobre X coisa, mexeu algo aqui dentro, aí já é outra coisa, né? A gente já saiu aqui só dos fatos. Aí vem pra minha interpretação. Então eu me senti afetada pelo que eles estão falando como se fosse para mim. E eles podiam estar falando de outra coisa, do que eles viram na rua. Isso. Mas, amiga, antes da gente dar esse passo, o que eu acho importante analisar? Em que momento começou uma discussão, por exemplo? Ou, né, o assunto que é polêmico. Então, assim, quem trouxe o assunto? De que forma a pessoa trouxe esse assunto à tona? O de que forma é muito importante. Entendeu? O tom da voz. Isso. Então, por exemplo, vocês estavam sentados à mesa, tendo uma refeição gostosa, vocês estavam num momento descontraído, vocês já estavam numa situação que vocês estavam mais tensos por conta de alguma outra coisa. Entendeu? Tinha outras pessoas em volta ou era só vocês? É uma situação que já se repete ou foi a primeira vez que aconteceu, né? Isso. Sabe por que eu digo isso? Porque é muito importante vocês olharem o contexto onde vocês estão inseridos. Porque provavelmente esse tipo de acontecimento, né? Ele tem um padrão que se repete. Então, por exemplo, ele vem sempre a partir de um comentário específico, ou às vezes não é específico, mas é um comentário assim, sempre no mesmo estilo. Ou seja, uma pessoa solta um comentário sobre você, aí começa, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente observar isso. Sim. Porque das próximas vezes que alguém soltar um comentário nesse estilo, você já sabe, opa, a pessoa já soltou aquilo ali. Então, depois disso, eu já sei o que vem. Então, aí é o momento pra você já ficar em alerta. Você falar assim, opa, eu já conheço o que vai acontecer. Isso. Entendeu? E é interessante observar isso, amiga, voltando assim, costurando com o começo, né, do nosso tema, da parte de se calar, né, para evitar uma discórdia maior. Aí você pode, inclusive, parar para pensar sobre isso. Poxa, eu já sei o que está acontecendo. Meu próximo passo para evitar conflito vai ser ficar calado. Só que eu sempre volto para casa com aquele mal-estar. Então, o que é que eu posso fazer de diferente para que esse cenário mude? Para que essa história não se repita mais o tempo inteiro. Inclusive, isso me faz pensar, amiga, de quantos ciclos de relacionamento mesmo a gente fica aqui retroalimentando e parece que não tem escapatória. É assim mesmo, o outro é assim, eu sou assim. E vocês ficam ali naquele engodo e naquele mal-estar eterno, né?
E parece que gosta. E tem gente que gosta. E às vezes, esse exemplo que a gente deu de você observar quando começa, às vezes, quando, por exemplo, sempre acontece a situação com as 3 pessoas reunidas. Então, o pai, ou a mãe, ou as partes, sei lá, o pai, a mãe, irmão, irmã. Vamos dar um exemplo. Então, quando uma pessoa ela tem a consciência de que vai começar aquele ciclo, aquela mesma coisa, a mesma ladainha de sempre, se uma pessoa corta esse ciclo ou ela simplesmente sai de cena, já não vai ser igual. Já interrompe. Já não é igual. Isso, entendeu? Então, assim, não é que você vai se calar. Você vai mudar o seu comportamento. Isso. Porque às vezes a situação nem vai continuar. Porque você já saiu, então perde força ali, aquela coisa que sempre acontecia. Isso, eu vou mostrar que eu tô incomodado com esse mesmo tema, esse mesmo assunto, né? Entendeu? E de outra forma, sem precisar, né, alardear. Assim. E outra coisa que é muito legal, quando você tá observando, como se você estivesse assistindo um filme, você tá assistindo a cena que aconteceu, é você observar o comportamento, assim, de cada um. Então, por exemplo, em que momento que os pais ficaram muito bravos ou chateados com algum comentário. E qual foi o comentário? Antes desse comentário, como que eles estavam? E o irmão, como que estava? Antes dele soltar esse comentário. Por que ele soltou esse comentário? Vocês vão entender o funcionamento e a dinâmica da galera. É simples, nem tanto. Mas é uma prática legal. Prática, é como se você realmente estivesse pegando aquela cena que você viveu e colocando ali na sua frente para você assistir. E se observe também nessa cena. Isso é muito importante. E eu acho que é interessante também que a gente observe o quanto que a gente tá com o nosso modo reativo ligado. Isso. Né? E do outro também. Enquanto tu falava, amiga, até me lembrei de uma situação agora recente, né? Essa semana, que eu morando longe, minha mãe teve um probleminha, graças a Deus, probleminha pequenininho de saúde, mas hoje eu digo probleminha. No dia eu tava desesperada e eu não conseguia falar com ela. Longe, gente, potencializa tudo. Eu longe, já era de noite aqui, então, tipo assim, eu já precisava dormir, mas eu queria saber como ela tava. Aí eu mandei uma mensagem pro meu irmão, um monte de coisa, né? E aí, numa das respostas dele, tipo assim, a minha mensagem era meio que direcionando ele de dizer, pega tentando a mãe, ajudar de alguma forma. Tentando ajudar como eu podia, né? Pega a mãe, leva ela no hospital. E não, eu nem perguntei, e aí, tá tudo bem? Vocês estão em casa? Como é que tá a mãe? Eu não tive introdução, eu tava no meu desespero. Então, foi só lá, pega a mãe, leva no hospital, não deixa pra lá não. E não sei o que, e lá. Aí... ficou uma mensagem na minha cabeça que foi uma das respostas dele, que ele puxou lá uma das frases que eu coloquei e disse, não vou nem responder o que é que eu pensei sobre isso. Ou seja, né, o modo reativo dele ali quis gritar, mas ele respirou, ele manejou a emoção dele naquele momento. Foi mesmo. Né? Porque, tipo assim, talvez ele tenha interpretado que eu tô aqui, só dando ordem, sei lá o quê. Foi exatamente o que, quando ela me contou, exatamente isso. Ela falou essa parte. Não, porque eu já comecei a mandar mensagem. Eu falei, ai, amiga, ó. A gente achando que sabe tudo e dando as dicas pra ele como fazer, entendeu? Como se ele não soubesse. Já soltei. E como se ele não já estivesse tratando, né? Depois de tudo, ele disse, Ranieri, eu já tô com ela no hospital, né? Então, eu... Mas não foi proposital e nem com esse intuito de falar assim, nossa, ele não sabe, deixa eu falar pra ele o que ele tem que fazer. Isso. Não, mas é porque ela não manteve a calma. Isso. Mas aí, ó... Né, amiga? E ela não tinha informação nenhuma, não conseguia. do que estava acontecendo do lado de lá. Isso. Né? E assim, ele também não tava online na hora, então eu só fui descarregando. Até ele responder isso, aí a forma que a gente também pode ir se remanejando, né, nas emoções. Quando ele soltou essa, opa, acho que eu passei do ponto. Aí minha resposta foi me justificar em cima da minha emoção, de dizer, é porque eu tô muito preocupada, eu tô perto de dormir, já aconteceu isso lá no passado da mãe, fui relembrar o que já tinha acontecido pra ele ficar atento, então já que tu tá no hospital, lembra disso daqui, né? Fica atento nisso daqui. Então, assim, a gente ficou tudo bem depois, né? Então, às vezes a gente tá só no nosso modo reativo. Sim. E às vezes a gente não tá dando conta das nossas emoções. Sim. Né, obrigada, amiga, por trazer seu exemplo. Obrigada né? também. É sempre bom. Pois é. Mas eu acho que isso daria mais carta na manga também. De, tipo assim, né, amiga? Que horas que a gente falou situações que a gente pode ali sutilmente movendo as peças.
mas que situações a gente ainda assim tá calando e volta pra casa remoendo. Inclusive teve um atendimento essa semana que eu falei exatamente sobre isso. Eu disse, cadê o preço da tua paz? Se tu tá dizendo que tá deixando de fazer isso aí pra ter paz, mas aí tu fica a semana inteira remoendo isso daí, cadê Mas a isso paz? tem que ser consciente, né, amiga? Não é algo do tipo assim, nossa, deixa eu ter minha paz aqui e você esconde tudo embaixo do tapete e segue a vida, né? Isso, mas é o que a maioria das pessoas fazem. Isso, então, Né? é isso que eu tô Não falando, resolve. a gente precisa resolver. Isso. E não, tipo assim, querer ter paz sem olhar pra isso. Isso. Né? E entender, né? Eu tô voltando pra casa e tô desconfortável. Então, isso é paz? Eu tô voltando pra casa e tô relembrando demais esse comportamento, aquela atitude. Isso é paz? Porque às vezes é nesse momento que a gente fala, não, eu quero paz, e a gente não olha pra isso, que aí começam a surgir as doenças psicossomáticas que a Rani falou, e outras coisas mais que vão perturbando. Então, o estresse, porque você está sempre relembrando aquilo no seu inconsciente. Isso. Enfim, várias outras coisas. E aí, talvez nessa hora que a gente já tá mais consciente disso tudo, o caminho seja tolerar um desconforto maior, né? De se expor ao problema, trazer em cena, bora aqui resolver, bora aqui conversar, do que continuar levando para casa, né? Então, às vezes, talvez seja, deixa eu olhar para esse desconforto que tá me tirando a paz, Sim. para que depois, sim, eu consiga respirar e ter minha paz, né? Não ter que ficar revisitando isso toda hora. Vocês gostaram do tema de hoje? Foi indicação, né? Foi lá super no indicação. nosso perfil do Enquanto Café Esfria. Adoramos, muito obrigada. Né? Tema profundo, tema relevante, tema que toca todos nós. Todo mundo, né? todo mundo passa por isso. Um tema muito real, assim. Muito então, real. Muito bom. Tão real que até meu exemplo eu trouxe. Muito Irmão, legal. te amo. Não é de nenhuma intenção ruim, é só, né, muita preocupação de quem tá Quem ama, longe né, e aumentar a lente, assim, das coisas. É. De quem ama, exato. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem ao máximo essa nova temporada e deem dicas pra gente de temas, né, amiga? Isso! Por favor. Porque, olha, os temas de vocês são uma Se belezinha. inscreve no canal, curte o vídeo pra ajudar a gente a entregar esse conteúdo pra mais pessoas, tá? E se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais também, o meu é @releve-se no Instagram. E o meu é raniellerangel.psi, de psicóloga. Isso, e temos o Enquanto O Café Esfria. Café Esfria, não tem o Café Esfria, Enquanto Café Esfria. Tudo juntinho. Isso. É. Então, ó, Aproveita e compartilha esse... eu já tô dando tchau. Não, mas eu quero aqui ainda. Aproveita e compartilha esse episódio no status do teu WhatsApp, se tu não tem ainda uma coragem de mandar pra aquela pessoa. Deixa ali no status do WhatsApp, né? Verdade. Pra ver o que ela, né? Vai que chega na pessoa que Coloca tem que lá chegar. no Stories também, que vai que a pessoa assista, né? Isso. E aí facilite aí a resolução Isso. dessas Se quiser questões. marcar a gente vai amar. Sim. Então, amiga, acho que é isso, né? Temos um episódio. Beijo. Beijo. Tchau.